Fala tu, aqui é o Cleber, trazendo mais um vídeo sobre Tormenta 20. No vídeo de hoje vou ensinar como que funciona a regra para se tornar um deus menor em Tormenta 20. Lembrando, cai na tela para minha playlist de Tormenta 20, que eu trouxe vários vídeos, como também ensinando a criar ficha. Link no comentário fixado, porque eu vou comprar tanto o livro básico de Tormenta 20, quanto o livro do Deus de Arthur, que trouxe essa mecânica de virar um deus menor. E como que faz, né, para ser um deus menor? Mas primeiro, o que é um deus menor? Deus menor é como se fosse conhecido qualquer divindade do mundo de Arthur que não integra o panteão, né, que é aquele panteão formado por 20 deuses maiores. E vou ensinar como se tornar um deus menor. Primeiramente, tem as características de deuses menores. Todos os deuses menores possuem suas próprias crenças e objetivos, seu símbolo sagrado e todas as demais características dos deuses descritos lá no livro básico de Tormenta 20, a parte lá onde fala sobre os deuses, né? Além dessas, cada deus menor possui uma natureza e um status divino. O que é essa tal natureza? Divindades menores podem emergir de simples mortais, sejam humanos de qualquer raça, e também, né, como eu falei, humanos ou qualquer outra raça. Várias outras também são animais, monstros ou até mesmo objetos. Outros ainda são criaturas únicas que surgem espontaneamente como resultado da adoração voltada a certo objetivo. Deuses podem resultar de atos, eventos ou até ideias. Enfim, qualquer coisa que as pessoas acreditam, né? E como eu falei, cada deus menor tem uma natureza entre o conceito vivo, entidade primordial, dragão real, mortal ascendido, que é o caminho dos mortais que buscam a divindade, é o que normalmente os próprios jogadores vão ser, é o do mortal ascendido, e até mesmo um objeto desperto, como a espada Deus, por exemplo. Além disso, também tem o status divino, essa medida do poder do deus menor, que opera em uma escala de 1 a 5, status maiores que 5 corresponde a deuses maiores, né? E indicam quais habilidades ele é capaz de conceder aos seus devotos e quantas dádivas pessoais pode acumular. Calma, vou explicar mais pra frente. Por exemplo, um deus que é estado divino 1 são deuses que são pouco mais que santos ou heróis locais, né? São apenas conhecidos talvez de uma vila ou uma pequena região de Arton. Agora, deus de status 5 são os mais soberanos e influentes de deuses menores. Estão entre os 6 mais poderosos de Arton. Por exemplo, o Dragões Reis, como Sky e Beluga, ou também o Tibar, o deus do comércio. Esses são os deuses de status 5, né? São deuses que grande parte da população de Arthur conhece, que são esses deuses menores de status 5. Outra coisa sobre deuses menores são a questão dos paladinos, né? Deuses menores bondosos só podem ter um único paladino. E tem a questão da devoção de deuses menores. Como que ela funciona? Vamos lá. Todos os deuses menores podem ter os clérigos e frade. E como eu falei, conforme a natureza, também podem ter druidas e paladinos. Bem como acertar devotos de outras raças ou classes, que tem toda aquela regra de devoção lá no livro básico. Mas uma coisa sobre a questão das magias para deuses menores é um pouco diferente de cultuar um deus maior. Como que funciona? Devotos de deuses menores em classes conjuradoras divinas, como clérigo, druida, frade, etc., podem aprender a lançar magias até o círculo máximo que seu deus oferece. Por exemplo, se seu deus menor é estado divino 3, então só pode aprender a lançar magias de até terceiro círculo. Mesmo que o devoto permita, né, esse acesso aos círculos superiores, ainda assim tem essa limitação. Quando esse limite é atingido, existem 3 caminhos possíveis para o conjurador: acatar a limitação por lealdade ao deus, abandonar sua devoção e buscar uma divindade mais poderosa, ou ativamente buscar elevar o status de sua divindade, arrebanhando mais devotos, realizando outros feitos que promovam sua causa para aumentar o status divino do seu deus e poder conseguir lançar magias de círculos maiores. Então, como o seu exemplo anterior, você que é um devoto de um deus menor de estado divino 3, você pode querer subir o estado divino do deus para 4 e assim poder lançar magias de quarto círculo. Essa limitação é apenas para seus devotos. Se você for um conjurador divino, né, como falei, clérigo, druida ou frade, ou por qualquer outro efeito posto de lançar magias divina, e se torna um deus menor, continua mantendo sua capacidade de lançar qualquer tipo de magia que já possa lançar, independente do seu status divino. Por exemplo, se você for um clérigo de 13º nível e um deus menor de status 2, você ainda pode lançar magias de quarto círculo. Então tem essa questão que deuses menores não tem esse limite, é apenas seus devotos. Além também tem a questão do poder concedido, né? Cada deus menor oferece um único poder para devotos de classe divina, que normalmente teriam acesso a 2 poderes concedidos. Aí, em vez do segundo poder, o devoto recebe uma quantidade de PMs adicionais igual a 1, mais o estado divino do seu deus, limitado por seu nível, obviamente. Ok, já falei da questão de algumas características de deuses menores, a questão dos devotos e conjuradores divinos de um deus menor, paladinos. Mas como que eu faço para me tornar um deus menor? Bem,
O primeiro passo para se tornar um Deus menor é realizar um feito relevante que transforma o personagem em um símbolo com um significado específico. Pode ser algo grandioso ou uma ação com efeito mais restritivo, mas ainda assim importante, como por exemplo uma pequena aldeia de um mal ancestral. O importante é começar a ser visto como sagrado, como por exemplo, Deus menor das conquistas. Você conseguiu conquistar algo que as pessoas consideravam impossíveis, aí as pessoas podem começar a acreditar você como o Deus menor das conquistas. Qualquer que seja esse feito, ele deve ser realizado em jogo como parte das aventuras do personagem. Não é necessário que você execute essa façanha sozinho, não há regras divinas que impeçam o futuro Deus de contar com a ajuda de seus aliados. Então, sim, você não precisa ser egoísta ou precisa fazer isso apenas sozinho. Se você tiver aliados te ajudando a conseguir esse feito e que possa você se tornar um Deus menor, você consegue. Tendo realizado o feito pelo qual será reconhecido, é hora de buscar sua divindade. Isso pode ser feito de várias formas. Você pode reunir fiéis para formar a base do seu rebanho, isolar-se nos ervos para comungar com seus ancestrais, dedicar-se a estudos que vão guiá-lo em uma busca divina. Qualquer que seja o caminho escolhido, você precisa executar uma busca, que tem lá no livro base Tormenta 20, na parte entre tempo e entre aventuras, relacionado ao tipo de Deus menor que almeja se tornar. E para ser bem sucedido, você precisa acumular duas recompensas, que não oferecem outros benefícios, e as recompensas não precisam ser obtidas na mesma busca, e as buscas não precisam ser em sequências. Então, você consegue sim se tornar um Deus menor com uma única busca, mas, vou falar a real, buscas tendem a dar muito errado, então você vai demorar para você se tornar um Deus menor em uma única busca. Então você precisa de duas, até mesmo 3 ou mais, vai depender muito da sua sorte e na hora de rolar os testes e os dados. Uma vez que obter a recompensa, você se torna um Deus menor do estágio divino 1. Sua natureza será mortal ascendido, a menos que seja um guardião divino. Calma, explico mais pra frente. Você perderá qualquer devoção e será devoto de si mesmo, a menos que seja um guardião divino. Caso seja um guardião divino, você se torna devoto do novo Deus menor. E, beleza, sou um Deus de estado divino, como faço para evoluir ele? Bem, em termos de regra, obter seguidores é uma busca especial que segue as mesmas regras de escrita, né? Para se tornar um Deus menor. É aquela coisa, né? Uma vez que você obter aquelas duas recompensas nas buscas, o personagem aumenta seu estado divino em 1. Então, é aquela coisa. Quero subir meu estado divino para acima do 1, né? 2, 3, 4, 5, etc. Você tem que fazer uma busca e conseguir duas recompensas nessa busca. Não precisa ser na mesma, tá? E aí você sobe o seu estado divino para 1 a mais. Então, se foi 1, se torna 2. Além disso, deuses menores têm uma dádiva de deuses menores. Além daqueles benefícios concedidos aos seus fiéis, como o poder concedido e acesso à magia divina, um deus menor recebe benefícios pessoais, chamados de dádivas divinas, conforme sua natureza e status divino. Dádivas não são conquistadas automaticamente. Uma vez que se torna um deus menor, o personagem pode dedicar um tempo entre aventuras para aprimorar seus poderes divinos. Também é uma busca, como descrito, né, anteriormente, como falei anteriormente. Entretanto, para cada recompensa dessa busca, o personagem recebe uma dádiva à sua escolha. Um deus menor só pode conquistar dádivas cujo pré-requisito cumpra. E também pode ter um número máximo de dádivas igual a 2 vezes seu status divino. Benefícios de dádivas, como bônus de estrutura, e não se acumulam com outros bônus de estrutura, né? Eles são considerados esse bônus de estrutura e não se acumulam com esse bônus de estrutura. Como assim bônus de estrutura? Bem, bases, domínios e negócios são esses bônus de estrutura. Logo, eles não se acumulam com as dádivas de um deus menor, porque eles também são bônus de estrutura. E também tem a questão de idade e desperto, né? Que esses aí são marcados com a forma de uma espada, né? De forma diferente que o deus menor for um item desperto. E aí tem essa marcação de espada e o benefício de espada, o deus menor pode conceder esse benefício a seu usuário a critério do próprio deus menor. Então tem essa questão, né? Que vai estar marcado com a espadinha e esse benefício o deus menor pode conceder ao seu usuário, já que ele é um item, né? Lembra que eu falei dos guardiões divinos? Bem, vou explicar eles agora mesmo. A regra para jogar com o deus menor presume que o próprio personagem vai se tornar a divindade. Geralmente, um mortal ascendido. Entretanto, existem casos em que o jogador deseja promover a fé de um deus menor de outra natureza, como o conceito vivo ou até mesmo um item desperto, por exemplo, a espada deus. Nesse caso, em vez de ser o deus menor, ele será um guardião divino. Um guardião divino é o principal representante de um deus menor, em sua busca por reconhecimento e poder. Ele pode ser um paladino, encarregado de impor um deus escudo, um orador de cada a espalhar a fé em um conceito vivo, e assim por diante. Em termos de regra, é um guardião divino que executa todas as ações necessárias para que o deus aumente seu status divino e obtenha dádivas, como se ele próprio fosse o deus menor. Jogar um guardião divino é indicado quando o deus menor é um NPC, ou por sua natureza não adequada para o jogador, como item desperto. Mas sim, você pode ser um guardião divino de um outro player. Aí é a questão mais de maluquice assim da mesa, que mais quiser botar muitas maluquices. E bem, em troca de seus serviços, o guardião divino possui uma relação especial com seu deus menor e se beneficia diretamente de seus poderes. Em primeiro lugar, o guardião recebe os benefícios de qualquer dádiva do deus menor, que, a critério do mestre, possa se aplicar a ele.
Assim, o guardião divino de um Deus menor com a dádiva aprimoramento divino também recebe mais um em seus atributos. Além dos benefícios das dádivas, o guardião também pode contar com sua própria presença do Deus menor. Um Deus que seja um mortal ascendido pode, por exemplo, acompanhar seu guardião como parceiro, enquanto o item desperto pode ser usado pelo guardião. Em todos os casos, o mestre tem a palavra final, né? Sobre como se o Deus menor acompanha o seu guardião divino. Aí é questão do mestre decidir isso. E por último, uma coisa que você tem que saber sobre deuses menores, que também é muito importante, e por isso que eu deixei por último, porque pode dar muito ruim, que é os desafios divinos. Tornar-se um Deus menor é relativamente simples, continuar sendo é bem trabalhoso. Uma divindade menor ausente que não demonstra afeição ou preocupação por seus servos acaba por perder o seu respeito e sua fé em pouco tempo. Se ninguém mais conta história, se nenhum milagre acontece aqui ou ali, não há motivo para acreditar. Mesmo um Deus maligno precisa manter a lealdade de seus cultistas, através de intimidação ou promessas de poder. Coisas acabam, o mesmo vale para a divindade. Mas não são apenas as demandas dos fiéis que podem atribular a vida de uma divindade menor. Ao trilhar esse caminho, você está lidando com forças divinas e energias cósmicas sujeitas a perigos e desafios dignos dos deuses. As demandas e complicações que podem afetar um Deus menor são representadas por desafios divinos. No início de cada tempo entre aventuras, role um D10 mais resultado divino e consulte uma lista que tem lá no livro do Deuses de Ayrton. E pode ser várias coisas, como por exemplo, se você cair 2 a 6, de boa, nesse tempo de aventura não vai ter nenhum desafio. Mas se caiu 14, um Deus maior te amaldiçoa. E pode, cara, sério, tem uns eventos bem ruins mesmo, como a maldição de um Deus maior, onde você perde o seu estado divino durante aquela aventura. A sua energia pode destruir um item mágico, então são umas consequências bem ruins mesmo. Então tome cuidado, quanto maior o seu estado divino, maior é as chances de cair umas consequências cabulosas para você e você se ferrar bastante. E tanto nos deuses de Arthur como também no Guia de Deuses Menores, tem alguns deuses menores para você poder se tornar devoto ou se inspirar para você se tornar seu próprio deus menor. Como por exemplo a Gwen, Scar, Beluga, Bentos, Tibar e muitos outros deuses menores tem nesses dois livros. Então aproveite tanto para se tornar devoto desses deuses ou, como eu falei, se inspirar e se tornar seu próprio deus menor. Como por exemplo, quero me tornar devoto do Ípion. Só olhar no Guia dos Deuses Menores e tem lá como se tornar um devoto de Ípion. Ou quero tornar um deus menor parecido com o Ípion. Aí você pode se basear no próprio Ípion. E bem, é esse o vídeo, rapaziada. Comente aí, você se tornar um deus menor em alguma campanha de Tormenta 20? Ou você foi devoto de algum deus menor? Qual o seu deus menor favorito? Comente aí. Então, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, inscreva como gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!